Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tamara Milman, esse é o canal É Sobre Reality. Hoje, quarta-feira, dia de falarmos aí da eliminação de ontem do Gabriel e também de falarmos sobre o que aconteceu na madrugada. Está começando o programa Resenhando a Madrugada no BBB 25. Vamos falar aí de como ficaram os brothers e as sisters após a eliminação do Gabriel, o que está se configurando aí para frente, mas vamos falar principalmente do que aconteceu logo em seguida da eliminação, né? E também sobre o que aconteceu no programa de ontem. Eu achei muito legal o discurso do Tadeu, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas vamos falar aqui primeiro sobre o eliminado. Gabriel foi eliminado aí com 48,81% dos votos. A Vitória Estrada ficou em segundo lugar com 42,88% dos votos. E a Aline foi a menos votada, teve apenas 8,31% dos votos. Lembrando que não era surpresa pra gente, todas os sites, todas as enquetes de sites, do YouTube, do Twitter X, já vinham apontando que o Gabriel seria o eliminado, só que o que surpreendeu foi essa essa pequena diferença entre ele e a Vitória Estrada. Inclusive, durante o programa, o Tadeu deixou claro que pela primeira vez, eu não sei se ele falou primeira vez, mas ele falou assim, foi surpreendente que aconteceu o seguinte, o voto único por CPF apresentava um resultado e o voto das torcidas apresentava outro. Quando foi no bate-papo do eliminado com o Gil, a gente viu que o Gabriel, a Vitória Estrada, na verdade, ela perdeu no voto das torcidas, né? A Vitória estava ali com 50% dos votos da torcida para ser eliminada, foi uma grande surpresa. Por isso que essa diferença foi tão apertadinha. Onde o Gabriel perdeu realmente, principalmente, foi no voto do CPF, né? O voto único do CPF. Mas ficou todo mundo surpreso, até o Gil, na hora que viu o resultado, porque até então, quando começou o programa, né, o bate-papo do eliminado, o Gil não sabia o que tinha acontecido. E aí, quando ele olhou lá, falou, ih, caramba, o Gabriel perdeu, a Vitória Estrada perdeu no voto da torcida, né? E o Tadeu já tinha anunciado isso durante o discurso dele da eliminação. Discurso esse que está sendo muito elogiado, foi uma tirada muito bacana do Tadeu. Ele já tinha falado com o público, né, que ele iria fazer, já tinha dado vários toques nos jogadores sobre a necessidade de partir para o jogo, né, gente? O Tadeu já tinha falado, já tinha dado esses toques, vem ao longo dos dias aí tentando dar uma calibrada ali nos jogadores. E ele falou que dessa vez ele faria diferente. Ele contaria uma historinha que em tese não teria muito nada a ver e tal. E na segunda parte do discurso viria alguns toques necessários para que os brothers acordassem ainda mais para o jogo. Embora, depois que a direção do programa deu esse toque, esse insight aí nos brothers e nas sisters, eu entendo que o jogo está tendo mais dinamismo. E embora o elenco não queira muito partir, não seja muito aguerrido, né, naquela questão de bater de frente, ir para o embate direto, mas eles estão agora acordadinhos sim, tá, gente? Todo mundo está jogando, não tem ninguém ali inocentezinho que não sabe o que está fazendo. E até quando um jogador fala, eu não sei jogar, não sei o que eu estou fazendo, isso é também uma forma de jogar. A gente não pode condenar as pessoas por isso, né? Por quê? Porque você sabe que o Big Brother você joga dentro da casa, porque você tem que fugir do paredão, mas principalmente você joga aqui fora com o público. Então, se você é inteligente o suficiente para saber que o público gosta de um determinado perfil, não aprecia determinadas jogadas, você vai fugir desse padrão, né? E vai adotar uma postura, um padrão que seja favorável para você no jogo. Então, assim, não tem ninguém bobinho lá não, tá? Todo mundo ligado, todo mundo é muito inteligente, mesmo aquelas pessoas que a gente acha, a Dona Delma é uma pessoa sofrida, mas ela é uma pessoa esperta, gente. A Dona Delma é inteligente, ela é vivida, ela é esperta, ela é atenta. E o João, são lá da roça, não tem essa malícia e tal. Tem sim, gente. Todo mundo tem. Cada um dentro do seu perfil. Cada um joga com as suas armas. Quem tenta sempre frisar isso é Dona Vilma. E Dona Vilma, com seus 68 anos, fala sempre que ela é desse jeito, ela joga do jeito dela, mas ela tá no jogo. E tá mesmo, né, pessoal? Bom, o Tadeu
no discurso da eliminação, ele fez questão de frisar, ele contou uma historinha que depois que foi anunciada a eliminação do Gabriel, que já estava, as câmeras já tinham sido cortadas lá da casa, né? Ele estava falando só com o público, ele disse que aquela historinha que ele contou foi uma historinha inventada na cabeça dele, muito original e genial, Tadeu, né, gente? Porque quem ouvia pensava que era realmente algo da mitologia grega. Ele partiu desses princípios, dessas histórias mitológicas aí, inventou uma deusa, e que essa deusa Deusa Ares. Deusa Ares estava lá voltada para os guerreiros de Triavita, né? Triavita conclamou esses guerreiros a seguirem até o alto de um monte, né? Segui-la e tal. E para isso eles teriam que ser muito, muito corajosos, porque essa deusa se apresentou na forma de águia, mas ela tinha outras formas, ela adotava tantas e tantas infinitas formas, né? E ela era muito perigosa, muito ardilosa, né? Muito esperta. E aí o Tadeu contou essa historinha toda voltada para quê? Para a necessidade de pessoas, né? Que seriam casos dos guerreiros, né? Que queriam conquistar poder e dinheiro, porque a deusa Ares prometeu que aqueles que a seguissem e alcançassem o topo da montanha iriam ter uma quantidade de ouro jamais vista por nenhum deles. Ficariam ricos, teriam glórias e tal. E aí, dentro disso, logicamente, sempre fazendo ali um paralelo com o jogo do BBB, né, pessoal? O Tadeu foi narrando exatamente o que é uma história dentro de um reality show. Não só dentro do BBB 25, mas dentro de todos os realities que valem um grande prêmio em dinheiro, como é o caso do BBB. Então ele foi falando que no início as pessoas resolveram que iria seguir a deusa, mas foram em grupo, achavam que essa convivência em grupo seria possível, e até que pegaram um barco, ficavam com medo de se aventurar, de correr perigo, achavam que jogar em grupo seria possível para poder chegar até o topo, até onde a deusa estava, no alto da montanha. Só que aí perceberam que com o passar dos dias a comida ficou escassa, as dificuldades foram se apresentando nessa jornada, né, de peregrinação, até que perceberam que teriam que se arriscar, jogar sozinhos. Uns não queriam correr riscos, ficavam dentro do barco, outros se jogavam no mar, se afogavam, enfim, pessoas que se perdiam no meio do caminho, morriam, desistiam, enfim, no meio do caminho, por conta de se arriscar. E quando um guerreiro determinado chegou até o topo, ele realmente, a deusa Ares foi e honrou sua palavra, deu a ele toda a riqueza e poder esperado, né, de uma conquista como essa. Só que em contrapartida, o que ela fez? Ela recuperou a vida de todas as pessoas que se perderam no meio do caminho, deu a eles também várias e várias recompensas, eles foram ali idolatrados, etc. e tal. Não foi somente o campeão, né, aquele único que chegou ao topo que foi beneficiado. Todos que se arriscaram foram beneficiados. E aqueles que ficaram dentro do barco, aí ficaram lá, se perderam a própria sorte, ou seja, não conquistaram nada, não alcançaram nenhum outro objetivo, além de terem ficado dentro do barco no seu comodismo. Isso foi um claro sinal, né, gente? Uma analogia aí, um paralelo com o que é o jogo do BBB, né? Que é uma jogada que se começa em grupo, mas que não dá para seguir o tempo inteiro em grupo, e que as pessoas precisam estar atentas, porque cada uma vai ter que ter a sua estratégia e vai ter que se arriscar. E o Tadeu fez questão depois, na segunda parte do discurso, de dizer exatamente isso. Ele contou lá a historinha e depois ele disse, né, que há mais de 200... Ele falou que nessa missão, né, dentro do programa, né? Ele não falou nem dentro do programa, ele falou dentro dessa missão. As pessoas precisam, ninguém conquista a glória, né? Ninguém conquista o êxito sem se arriscar, sem mergulhar fundo, sem cair de cabeça no seu objetivo, sem ter medo. A pessoa não pode ter medo de se jogar, de se expor, de se posicionar, né? E aí ele fala assim, há mais de 200 mil anos... Eu não sei se ele... há mais de 2.000 anos, desculpa, gente. Há mais de 2.000 anos, o ser humano preza a coragem e despreza a apatia. E é verdade. E ele fez isso tudo para, no final, depois anunciar a eliminação do Gabriel, que foi uma pessoa que ele falou assim, eu não queria, mas tenho que dizer
que eu avisei. De fato, o Tadeu vem avisando, né? Inclusive foi o Mike que uma vez disse num diálogo com o Gabriel que ele não iria fazer o que o Tadeu estava querendo, o jeito dele era esse, acabou. E o Gabriel falou a mesma coisa. Ah, o jogo pode ser esse, mas assim, a gente não pode também querer fazer tudo que o Tadeu quer, né? Cada um é de um jeito. É de um jeito, mas não pode ser um jeito apático, um jeito covarde, que foge do conflito. Não é que nós, telespectadores, queremos ver o tempo inteiro treta, barraco, confusão, do nada, né? Claro, a gente gosta de ver que o jogo está apimentado, que as pessoas defendem seus pontos de vista, batem de frente, defendem seus posicionamentos, mas tem que ter uma coerência dentro do que a pessoa está fazendo. Se for gritar por gritar, xingar por xingar, fazer barraco por fazer barraco, pelo menos os telespectadores de BBB não curtem isso. Vocês lembram lá, há muito tempo atrás, aquela Tina que jogou as malas do hoje atleta paralímpico do Fernando, ela pegou, jogou a mala dele na piscina, do nada, começou a bater panela, do nada. Por quê? Porque ela queria provocar treta, ficou inconformada com alguns posicionamentos no jogo, quis provocar treta. Só que assim, faz parte do jogo. Foi o momento que a menina ali de repente surtou, né? Para ficar confinado não é fácil, ficar convivendo com pessoas que você não conhece não é fácil, mas em contrapartida o público quer um enredo, gente. Reality show, quem faz o enredo são os participantes. A gente fica aqui fora com nossos votos e tal, a produção com as dinâmicas, só ali potencializando o elenco, mas quem faz o enredo é o próprio elenco. Então o público quer ver sim a treta, quer ver a confusão, quer ver os posicionamentos, mas quer ver as coisas com uma certa coerência, se é que é possível dizer que dentro de um reality show tem coerência, mas tem, porque de certa forma, aquela história a vida imita a arte, o reality show é uma reprodução do que é aqui fora, só que numa visão muito mais micro, né? Muito mais, uma visão bem pequena do que é o mundo aqui fora, que é o mundão, e a gente sabe que as relações são assim. Bem, dito isso, né, que eu tinha que falar esse posicionamento, que eu achei muito bacana esse discurso do Tadeu, ele anunciou que o eliminado era o Gabriel saiu, as pessoas se emocionaram muito, né, a Aline, que ao longo do dia de ontem trocou muito carinho, muitos beijos, muitas confidências com o Diogo, e também ela teve ali uma grande cumplicidade, parceria do amigo dela, do Vinícius. Então, quando foi anunciada a saída do Gabriel, né, obviamente a vitória da Aline e a vitória da Vitória Estrada, elas se abraçaram com as suas duplas, a Aline se abraçou com o Vinícius, chorou muito, a Vitória também com o Matheus, com as meninas ali ao redor. Eu estava vendo que durante o andamento do paredão, né, a Vitória estava, acho que lado a lado com a Tamires, era uma das irmãs, acho que era a Tamires, ela estava de mãozinha dada e tal, mas assim, a gente sabe que ali, na verdade, Tamires e Camila, como eu falei já no vídeo anterior, sempre teve uma jogada com a Vitória, uma relação mais de ódio do que de amor, né? Porque ali elas não suportam a Vitória, elas não gostam da Vitória, elas fingem que gostam da Vitória como forma de conviver e ter uma aliada, mas assim, no fundo, sempre que elas podem, elas dão uma queimadinha na Vitória, né? Bota a Vitória ali na fogueira, bota ali na fogueira da Vitória e assim vai. E, gente, a Vitória, durante o discurso do Tadeu, a gente viu que a Vitória ficou muito tensa. Todo mundo fica, porque é um discurso de eliminação e ali eles podem estar recebendo muitas informações, como sempre vem recebendo agora, informações valiosas para a estratégia de jogo deles. E o discurso do Tadeu ele é muito bom, porque assim, ele mudou, né, ao longo do tempo o discurso dele, tem sido um discurso muito direto e ao mesmo tempo um discurso que é fácil das pessoas entenderem, ao contrário dos discursos do Bial, que eram épicos, mas assim, as pessoas entendiam lé com cré. E aí ela ficou muito atenta, a gente via que ela sofria quando ele falava da questão da apatia, a questão de fugir do jogo, né? Dentro do discurso, com aquelas palavras que ele fez, a historinha e tal. Ela ficou muito tensa, mais até do que a Aline. A Aline estava bem atenta, um olhar bem atento. Lógico que por dentro deviam estar todos eles pilhados, mas ela sentiu que poderia ser para ele. E, de fato, poderia. Por quê? Porque estava páreo duro a votação, né? A Vitória também poderia ter se posicionado mais no jogo, mas assim, eu ainda acho que a Vitória, em comparação com o Gabriel, ela se posiciona mais. Ela tem um jogo que realmente evita conflitos, evita embates, mas ela se posiciona sim, porque
muitas vezes ela bate de frente com o Matheus justamente porque ela tem a opinião dela e o Matheus quer ir muito de acordo com o jogo das duas irmãs, da Camila e da irmã, gente, qual é o nome dessa menina? Eu falei ainda há pouco, as duas irmãs, que eu falei, a Tamires e Camila, estavam ali, ele segue muito pela cabeça das duas irmãs, inclusive há momentos que a gente acha até que o Matheus gosta mais das duas irmãs do que da Vitória, até que isso amenizou depois que romperam com a questão das duplas, e a Vitória até falou que ela ficava muito contente, ela falou isso, que se houvesse a eliminação dela, ainda assim o Matheus poderia seguir no jogo. Parece que depois que eles romperam com a questão da dinâmica de duplas, ficou mais leve a relação entre a Vitória e o Matheus, porque eles antes viviam no embate, a Vitória sempre com muito medo do Matheus falar algo que comprometesse a imagem dela também e falar algo que favorecesse o público a tomar uma antipatia pela dupla e eliminá-los, né? Mas aí, sim, foi correndo tudo isso. Ao final, a Vitória comemorou muito com todos eles. Eles ficaram muito focados, né, na grande mensagem que o Tadeu passou, né? E, aliás, eles enfatizaram isso, que o Tadeu deu uma mensagem muito importante para todos eles. E a Aline, depois, lá no jardim, ela dizendo, isso já estava rolando bate-papo com o eliminado, né, com o Gabriel, e aí eles botaram justamente na hora que a Aline estava tentando falar com o Diogo e a Dona Vilma, porque estavam eles três sentados no jardim, o restante do grupo estava lá perto da área da piscina, né, onde eles ficam ali fumando e tal. Ela falando assim, que ela acha, quando ele falou da questão de posicionamentos, né, de ter firmeza nas suas decisões, né, de tomar um caminho que não é o mais cômodo para o jogador, né, e tal, ela quis enfatizar que ela ter batido de frente com o João Gabriel, quando ele era líder, aquela questão de dar as pulseiras dos alvos e tal, que poderia ser ali uma situação meio que considerada, aqui entre nós, meio kamikaze, bater de frente com o líder, né? Ela não falou com essas palavras, mas ela falou assim, olha, poderia não ter batido de frente com o líder, porque a gente sabe que bater de frente com o líder é colocar meio que mais do que o pé, vou colocar praticamente os dois pés no paredão. E ela foi, mesmo assim ela mergulhou, ela foi, se posicionou, deu a opinião dela, mas a gente sabe, né, gente, que não foi por isso, né? Não foi por isso que a Aline não foi eliminada, muito pelo contrário. Nos últimos dias o público tem achado que a Aline tem se posicionado menos, que a Aline tem tido falas problemáticas, falas até incongruentes, por exemplo. Aquela questão, o programa ontem mostrou, a gente já havia comentado isso aqui, que aquela questão dela falar no Sincerão que Diego e Dani teriam dito algo sobre o posicionamento dos gêmeos para ela, né, do João para ela, deixou todo mundo ali na hora, o Diego e a Dani numa saia justíssima, os gêmeos com ranço de Diego e Dani, inclusive botaram o Diego como quem sairia eliminado por rejeição pelo ranço que tomaram nessa situação, porque acharam que o Diego foi mentiroso. Ele já tem aquela imagem de que o Diego disse uma vez que era mentiroso, né, para eles e tudo mais, que toda vez o Mike e o Gabriel sempre tentavam reforçar essa ideia, que não gostam do Diego, porque o Diego disse que é mentiroso, ele próprio disse que é mentiroso, como confiar. E aí na hora que falaram isso, a casa inteira ficou contra o Diego, e por conta de um posicionamento da Aline, que depois, gente, o programa ontem mostrou, e eu já tinha comentado isso aqui com vocês, que depois estava todo mundo lá na mesa, né, na cozinha, entre ali mais na parte do VIP, entre VIP e Xepa ali, sentados, e aí ela pega e fala assim, o Diego falou, eu queria que você explicasse essa situação que você disse, que eu te falei, eu e Dani te falamos, nós não te falamos nada, e ela falou assim, não, eu não disse isso. Eu não disse isso que vocês me falaram, não. Vocês não me falaram nada. Ela mesma parecia perdida, gente. Ela não lembrava o que ela tinha dito no Sincerão, ela não lembrava que ela tinha falado claramente que Diego e Dani tinham levado informações para ela sobre o posicionamento de jogo dos gêmeos, e daquele pessoal ali do Quarto Fantástico. E aí ficou parecendo que a Aline estava assim, será que ela bebeu? Será que ela estava embriagada? Porque assim, ela simplesmente apagou da memória dela que ela falou aquilo, ela nem estava entendendo por que as pessoas estavam dizendo aquilo para ela. Eu não sei se aquilo foi uma estratégia de jogo também, porque a gente tem que desconfiar disso. Vale o quê? Tá valendo 3 milhões? Prêmio nessa faixa, gente, de milhões. Então, realmente, a gente não pode dizer aqui o tempo inteiro que espera que as pessoas joguem 100% limpo. Onde entra dinheiro, principalmente em prêmio, de jogo, pode esperar que as coisas não vão ser 100% do jeito que você acharia. Mas tem que ser 100% ético. Não vai ser, gente. É jogo. E aí,
cada um joga com as suas armas. Nem sempre eles vão ser 100% sinceros com a gente que está assistindo o programa. A maioria das vezes não serão. E ninguém pode condená-los por isso, né? As pessoas sabem o padrão que as pessoas aqui fora gostam para eleger como campeão. Então ela falou, não, eu não me lembro disso. E colocou o Diego numa situação difícil. A Graciane, como eu disse para vocês, ficou insistindo, falando, mas você colocou ele numa situação difícil, porque se fosse assim, o João não iria colocá-lo como uma pessoa rejeitada pelo público, porque isso é muito grave, isso é muito sério. Graciane, mais uma vez, querendo comprar as batalhas, as guerras dos outros, ela não consegue criar um enredo próprio para ela. Ela quer ser a defensora dos mais fracos, pobres, oprimidos. Realmente, assim, não convence, né? Mas, enfim, é o personagem que ela resolveu incorporar, o personagem da defensora dos mais fracos. De fraco, o Diego não tem nada, o Diego sabe se posicionar, né? E se posicionou de uma forma muito coerente, quis sair ali com aquelas tiradas dele de coach, porque ele não fez coach, gente, pelo menos não que se saiba. Mas ele foi ali, saiu por cima, né? Deixou claro para a Aline que não tinha mágoa dela, tudo bem, ele ia relevar, mas que era uma situação que colocou a pessoa dele, da Dani, numa situação muito difícil, no ao vivo, que o Diego, como nós sabemos, ele sempre se preocupa muito com essa questão da imagem deles, né, dele principalmente, a imagem de ser querido, de ser aceito. E, inclusive, a gente viu também que a Globo fez questão de resgatar isso, que ele falou, né, poxa, que necessidade é essa, ele numa conversa com o Matheus ou com o Guilherme, porque ele conversou tanto com o Matheus quanto com o Guilherme depois, assim, a sós, e aí ele fala, foi com o Guilherme, ele falou, não sei que necessidade é essa que eu tenho de ser aceito, de pautar as minhas atitudes naquilo que eu acho que eu vou ser mais bem compreendido, né? E na verdade isso não resolve realmente, né? O Diego, ele tem muito potencial, se ele começar a botar para fora toda a espontaneidade dele, parar de se preocupar tanto com a imagem, ele vai mostrar um perfil muito mais interessante para o jogo e para o público aqui fora. A gente sabe que o Diego tem muito dentro dele para soltar, né? Ele tem potencial, ele sabe se posicionar, ele mesmo já falou para Dani, eu não vou fazer o que os outros querem que eu faça, eu vou jogar de acordo com as minhas convicções. Isso ele falou para Dani quando ele votou no Gabriel e a Vitória quis ficar contra ele, né? Dizer que assim ele não foi com o grupo e que então ele estava. Ele falou, não, você me desculpa tal. Quando ele falou com o Vitória, ele pegou mais leve nas falas dele. Ele falou, você me desculpa e tal, mas eu achei que era mais coerente com o meu jogo, parará. Mas com o Dani, ele falou, olha, eu vou jogar de acordo com as minhas convicções, para mim foi muito mais coerente votar no Gabriel, que é com quem eu tenho um problema na casa. Realmente o Gabriel era quem perseguia junto com o Mike o Diego direto, e aí os gêmeos seguiam a carruagem, né? E aí ele falou assim, eu não vou, entendeu? Meu voto não iria mudar nada, o jogo já iria mesmo e tal. E se eles não quiserem mais o pessoal lá do Quarto Nordeste, as meninas, né? Ele sabe exatamente quem é que tá de olho nele. Ele falou, e se elas não quiserem mais falar nada perto de mim, é só não falar e acabou e tá tudo certo. Diego sabe que aquele pessoal do Nordeste, né? As duas irmãs, Camila Tamires, Vitória Estrada, Graciane, inclusive, ele sabe, ele já falou uma vez na academia para Dani que ele sabia do posicionamento de Graciane, que ele não poderia, ele era muito amigo da Graciane, mas que ele não poderia contar com Graciane no jogo. Ele falou isso para Dani antes da Giovana sair. Ele falou na academia para Dani, ou eu não sei se foi logo depois da saída da Giovana, a ida da Grace pro... Não, foi antes. Antes da Graciane sair, ele falou na academia para Dani que ele era muito amigo da Grace, gostava dela, mas que não podia contar com ela no jogo, né? E é verdade, é verdade. Então, por aí você vê o quanto o Diego é inteligente, ele tem perspicácia, falta ele o quê? Se soltar mais, porque como ele disse, ele não sabe que necessidade é essa dele ser aceito, dele ter medo de que as atitudes dele comprometam a imagem dele aqui fora. Isso é natural, né, gente? Eles são famosos, a gente quando pega o pessoal de camarote tem essa preocupação com a imagem, porque a imagem deles é tudo, é o que traz patrocínio, é o que traz propagandas para eles fazerem. Nenhuma marca vai querer atrelar a sua imagem a uma pessoa que está queimada com o público. A marca quer chegar ao público. Então, é lógico que as pessoas vão participar ali do programa, mas os famosos, principalmente, eles já estão com a cabeça voltada no merchandising aqui fora. Quantas marcas eles vão poder trabalhar, serem patrocinados, então, terem contratos de propaganda, né? E por aí vai. Teve também, né, depois na madrugada,
Eles ficaram ali, logicamente vão recalculando rota. A gente viu que durante a madrugada o pessoal do quarto Fantástico se uniu ali com o pessoal do quarto anos 50, ficaram trocando ideia, Diogo fazendo serenata para Aline, os gêmeos, o João cantando e fazendo graça, pareciam totalmente ali enturmados com a Aline, né? Depois de terem tido tantos embates com a Aline, tantos bate-boca, bateram muita boca com a Aline, mas estavam ali enturmados, todos enturmados. Por quê? Alguns entenderam assim, pô, se ela voltou, o Diogo pode não estar tão queimado lá fora e eles podem estar fortes como casal. Outros, inclusive, estavam o Mike, estava a Camila, a Graciane, estavam o João, tudo ali naquela área da piscina. Foi logo depois da eliminação e eles comentando, né? A Camila estava falando e em determinado momento o Mike comentou assim, pô, de repente ela pode ter voltado, mas não pela questão deles estarem fortes como casal, né? Lá fora. Pode ter voltado por outras situações que envolvem ali eles. E aí todo mundo falou, a Graciane falou, a Camila sempre falou, com certeza, não foi por isso, por eles estarem fortes como casal, ou pelo fato da própria Aline estar forte aqui fora, né? Eles querem dizer o quê? Sempre eles querem tentar tirar o foco de que a pessoa esteja forte. Eles querem dizer o quê? Que pode ser a questão de que o outro que saiu estava mais fraco. Isso também é um fato do jogo. Às vezes, por exemplo, nós vimos que a votação ali entre o Gabriel, que era uma pessoa bem inexpressiva, só vivia dentro do quarto, dormindo, falando mal dos outros, do Diego, particularmente do Diego, e comendo, né? Comendo era bacia de comida, que escorria tudo pela boca, falava com aquela boca cheia, ficava uma coisa horrível comendo. E a Vitória, que de certa forma aparece um pouco mais, mas assim, existe essa questão realmente de que as pessoas ficam ali se esquivando do jogo e não agrada aqui fora. E aí eles falaram, não, realmente, pode ser que ele estava mais fraco, falta de posicionamento e tal, não tem nada a ver com a força da Aline, né? Falaram principalmente da questão de Aline, né? Porque ela está ligada ao Diogo. E porque o João, principalmente, bateram muito, espancaram a Aline no ponto de vista das palavras, né? Durante esses dias aí que antecederam a eliminação de ontem. Mas aí depois da eliminação, não, aí todo mundo já recalculou rota, já virou todo mundo amigo, fizeram serenata na madrugada, o João cantando, o Diogo se declarando para a Aline, enfim, foi um momento ali de alívio deles ali juntos, ficaram cantando e tudo. Aliás, gente, falando do João, né? Eu não falei pra vocês que eles são muito uma questão de personagens de alívio cômico? Gente, muito engraçado, revivendo o João, falando, eles se queimam pelas colocações deles, principalmente em relação ao Diego. Se queimaram muito, né? E não sei se eles conseguem reverter essa imagem que nós tivemos deles, porque eles tiveram falas bastante problemáticas, né? Aquele grupinho ali dos heterotops ali, realmente. Mas foi muito engraçado. Eu não esqueço quando a Graciane retornou do quarto secreto, que eles estavam congelados lá na dinâmica do congelamento, e um deles falou, Graciane, Graciane. Aí, muito engraçado. E o outro falou, seu jumento, burro. Eles são muito engraçados mesmo. Eles têm alguns momentos que eles fazem algumas caras e bocas, algumas colocações que são engraçadas. E se eles souberem explorar esse outro lado deles, talvez eles convençam muito mais o público e cativem mais o público. Mas, por enquanto, a popularidade deles ainda está bem baixa. A gente pode dizer que ainda não há aí um favorito. Mas existe, sim, aquele que tem um potencial maior de ser campeão. Com certeza, o Diego, embora tenha protagonizado as primeiras semanas e agora deu uma sumida com essa ascensão do Diogo, tá na mira de Graciane e da casa inteira, né? Não é à toa que ele levou 9 votos, o Diogo. Mas, assim, o Diego ainda continua incomodando bastante alguns participantes ali, inclusive participantes esses, como nós já falamos aqui, do quarto Nordeste, né? O pessoal não engole muito o Diego, a Vitória ficou muito engasgada, dizendo que o Diego então estava jogando sozinho, só porque ele resolveu votar no Gabriel. E por aí vai. Inclusive, gente, Gabriel, esse que quando o Gil perguntou no bate-papo BBB, os apresentadores perguntaram para ele, né? Por que você recebeu 3 votos, que foi do Vinícius, do Guilherme e do... Não, foi da Aline, né? Aline, Guilherme e Diego. E você só se irritou com
o Diego. Por que que isso aconteceu? Aí ele falou assim, não, ele saiu pela... Não conseguia explicar, gente, porque não tem explicação. A questão do Gabriel com o Diego, aí perguntaram até se o Mike já teria falado que o problema era maior, já vinha de antes e tal, e que parecia que era um problema que vinha aqui de fora. E aí ele falou, não poderia ser um problema daqui de fora, porque ele falou que ele, Gabriel, não conhecia o Diego antes. Então não era um problema aqui de fora. Era um problema que surgiu lá na casa mesmo, porque o Diego contava muitas histórias tristes e ele queria ouvir coisas alegres. Uma justificativa, pessoal, que não tem lógica. Diego é um atleta. Realmente ele tem uma jornada cheia de superação, né? Uma carreira que foi marcada por várias superações, várias etapas, vários momentos de superação. E, logicamente, que a história dele tem que falar sobre isso. Momentos de muita felicidade, de glórias, de êxito e momentos de superação, momentos de drama. E isso faz parte da história de cada um de nós, gente. Nem nós que não somos famosos nem nada, temos nossos momentos de alegria, de tristeza, temos as nossas histórias também marcadas por alguns momentos de drama. E aí ele queria condenar o Diego por isso. Não convenceu. O que muitas pessoas falaram na época, que ele e o Mike ficaram tão reticentes e tão assim ríspidos em relação a Diego, é que poderia ser algo envolvendo a questão da inveja e do despeito, né, pessoal? Porque eles sempre fazem questão de dizer que Diego é um medalhista, teve várias conquistas no campo do esporte, e eles eram nadadores, não conquistaram nada disso. E aí as pessoas falaram, pô, só pode ser questão de despeito mesmo, né? De inveja e tal, porque não havia outra justificativa para aquele posicionamento. Se não há uma rixa aqui de fora, se não há uma história aqui de fora, como ele mesmo disse, era um sentimento interior, né? Que a pessoa pode ter ali porque existe uma diferença, né, entre a cobiça e a inveja. A cobiça, a pessoa quer o que o outro tem. A inveja, a pessoa não quer que você tenha o que você tem. Então, assim, aparentemente era isso. Eles se incomodavam com o fato do Diego ser essa pessoa que tem teve toda essa performance na sua vida desportiva e que tem esse alcance junto aos fãs aqui no Brasil e no exterior também. O Diego é um grande nome da ginástica brasileira. E aí pareceu assim que foi um despeitozinho, né? Pareceu não, foi, né? Assim, do meu ponto de vista e de muitas pessoas aqui, isso já vem sendo falado, foi um grande despeitozinho da dupla aí, Gabriel e Mike. E aí no decorrer da madrugada, eles ali ficaram tentando se alinhar. Nós vamos ver no dia de hoje, né, a evolução desse jogo. Hoje tem festa e vamos ver o que eles vão comentar na festa. As festas sempre tem aí, de vez em quando, tem tido umas pitadazinhas de fofoca, de intriguezinha e tal. Vamos ver como é que vai se configurar essa festa de hoje. E podemos esperar o que o Diogo já disse para a Vilmoca. Ele falou, olha, Vilmoca, eu sei que você é mais tímida. Ele tem todo um jeitinho de conversar com a mãe dele, né? Aí ele falou, Vilmoca, eu sei que você é mais tímida, eu sei que é difícil a gente perceber, né, que as pessoas não querem a nossa presença nos lugares, mas a gente tem que ocupar o nosso espaço, a gente não pode ceder. E ele falou isso justamente porque a Vilmoca estava com ele sozinha, ela e ele na cozinha, isso depois da eliminação, tá, gente? Bem depois. E ela falou para ele, eu já percebi que onde a gente vai, as pessoas estão ali reunidas, a gente chega, não demora muito, sai um, sai outro, até sair todo mundo. E aí depois eles se reúnem em outro lugar, e se a gente for, vai acontecer a mesma coisa. O Diogo falou, eu sei, mãe, eu já vi isso, viu, Moca? Eu sei que isso incomoda, é chato, mas não cede, seja firme, seja resiliente, né? Tem que superar essa dificuldade e bater firme nisso. Por quê? Porque não vai adiantar se auto-segregar. As pessoas já estão segregando, estão se afastando, querendo deixar a pessoa isolada. Se você se auto-segregar... E o Diogo, olha como ele é inteligentíssimo. Não é à toa que o cara é ator, psicólogo.
Ele fala isso para a Vilma porque realmente, para quem está vendo aqui de fora, se você se isola, você facilita o trabalho dos seus adversários. Porque todo mundo aqui fora vai dizer, não é a casa que está isolando eles dois. Eles estão se auto-isolando, né? Estão se isolando. Mas no momento que você procura o jogo, você procura as pessoas saem de perto de você, fica claro para quem está assistindo que a casa está sim te isolando. E está, gente. Está. As pessoas, principalmente a Graciane Barbosa, que voltou com faca nos dentes contra o Diogo, ela está dando o prêmio para o Diogo. A casa está dando o prêmio para o Diogo e para a Vilmoca. Eu não se surpreendo se quem ganhar esse BBB for Vilmoca, porque Vilma tá na dela, mas não tá. Ela sai pro jogo, ela fala que não, eu fico na minha, eu não vou, mas ela bate de frente sim, ela se posiciona, ela faz exatamente aquilo que quem está assistindo o programa quer. Que a pessoa, se estiverem pisando no calo dela, a pessoa não fique quietinha, não recue. A pessoa vai lá e fala, eu tô vendo que você está fazendo isso. Só que ela age com estratégia. Ela bate a sopra, ela morde a sopra. Quando ela vê que o negócio que ela tá perdendo aquele aliado, ela tenta ali reverter. Só que eles não têm aliados. Nem a Vilma, nem o Diogo, nem o Diego, o Dani, não têm aliados. As pessoas se aproximam deles por conveniência. A Tamires, Camila, Matheus, Graciane, esses são aliados. São aliados, porque mesmo não querendo ser, eles acabam jogando juntos. Eles abrem o jogo um para o outro, eles conversam abertamente um com o outro, embora, obviamente, cada um faça o seu jogo e esconda, às vezes, algumas de suas estratégias. E isso faz parte da estratégia de jogo de cada um, né, gente? Mas eles são mais unidos, realmente. Tal qual o João, o Mike, são mais unidos ali entre eles, tá certo? Estão tentando trazer o Vinícius para o lado deles, obviamente, porque eles estão tentando aí refazer o grupo deles, que estão vendo que está se queimando. O cara, quando vê assim que o pessoal do seu grupo está saindo direto, já sabe que o grupo inteiro está queimado, é uma questão de tempo. Então eles estão tentando reverter essa imagem, né? O Mike é quietinho, mas ele já percebeu isso, ele está tentando reverter isso. E ele vai ter que, em algum momento, se alinhar mais com o Diogo e a Vilma, porque eles vão perceber que o Diogo e a Vilma estão grandes aqui fora, eles ainda não têm certeza, porque o Diogo conseguiu escapar dos 2 últimos paredões, ele foi pro bate-volta e saiu do paredão, né? Mas eles vão conseguir, em algum momento, vão querer se alinhar sim. E se alinhar com Diego e Dani. Vocês viram a cara do Gabriel quando viu os percentuais do Diego nos paredões anteriores, principalmente no paredão com Graciane, que Diego teve aquele percentual pequenininho. Aí ele ficou assim, aí o Gil perguntou, você já esperava isso? Ele já esperava, que nada, não esperava nada. Você acha que se esperasse ele ia ficar contra o cara dentro do jogo? É o que eu tô falando pra vocês, se é jogo, você não vai ficar contra o adversário que você considerar mais forte, você vai tentar trazer essa pessoa pro seu lado. Eles estão achando que o Diego tava queimado, o Diego tá aqui bem abafando, ó, por cima da carne seca, né? Não? Então, pessoal, hoje vamos ver o que vai ser o desenrolar de toda essa dinâmica aí dos brothers e das sisters na festa. A gente vai voltar ainda hoje, temos mais algumas entradas, né? Temos o Analisando o Jogo no final da tarde, né? Às 16 horas. Peço para você já dar o seu like aqui nesse vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, né? Vai aí propagar esse vídeo para outras pessoas através do seu like. Peço para você dar essa força, se inscreva no canal, ative as notificações que a gente vai entrar aqui ao vivo 3 vezes ao dia, tá? A gente entra pela manhã resenhando a madrugada, né, que é o programa de agora, entra às 16 horas analisando o jogo e a gente entra sempre após o programa para poder fazer um apanhado do que foi o programa do dia, o que foi passado e tudo mais, tá certo? Então vamos aí, eu conto com vocês, até a próxima, fiquem ligados e a gente volta mais tarde, tá bem? Um beijo e até mais!